Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mengous, canal que você fica por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Hoje trouxe para vocês aqui um corte pós-jogo ESPN. Você vai ver a mesa debatendo aí a dificuldade que vai ser tirar o Flamengo do topo desse campeonato brasileiro. Flamengo que vem jogando muita bola, vem encantando. Verdade que hoje não foi aquele jogo tão vistoso, não foi aquele jogo tão mágico, mas você vê que o Flamengo joga sem correr grandes riscos. A gente sempre acaba ficando um pouco apreensivo por conta do resultado curto, né, de 1 a 0. A gente sabe que às vezes uma bola pode mudar tudo, então a gente fica com aquela apreensão e parece que o jogo, né, tá, tá, tá correndo risco, mas na verdade são muito poucas chances criadas. O Flamengo domina amplamente. E acaba que não sofre tanto susto assim. Mas enfim, rapaziada, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem aí. Peço que já deixa o like, né? Se inscreva no canal para estar ajudando a gente e vamos pro vídeo. Recentemente, então é impressionante. Você vê, só para te dar um número, eu estava assistindo com o jogo ali com os teus amigos na redação. Tudo rubro-negro, viu, Zé? Rubro-negro? Todos não, só o JP. Ah, entendi. Então, e aí falei para eles, né? Assim, ó, se bobear no segundo tempo, dá até para colocar o Felipe Luiz ali, atrás do último jogador do Flamengo. Falei assim, agora toca, pega a bola, vamos jogar para outro lado, distribui, vem cá. Toca ali por dentro, porque o time do Juventude praticamente ficou o tempo todo atrás. E o time do Flamengo toca aqui, pressionou, joga para um lado, depois joga aí vira. Sabe, parecia a brecha, né? Parecia um treino que normalmente o time faz durante a semana, aquele 8 contra 9, né? 7 contra 6, 5 contra 4. Porque é impressionante a superioridade do Flamengo. Segundo tempo, passes do Juventude, 85. 85 só? Passes do Flamengo, 288. Só no segundo tempo. Quer dizer, só no segundo tempo o Flamengo passou mais de 200 passes a mais que o Juventude. 203 passes a mais que o Juventude. Com nota artística, então são 50 pontos, professor. Esse ano a gente vai ter, talvez, campeão e vice com mais de 80, 85 pontos. Muito provavelmente, porque a campanha do Palmeiras já é a melhor campanha do Palmeiras, melhor das que o Palmeiras é campeão. E ainda tem o Cruzeiro nessa disputa também. Lembrando que agora o Cruzeiro só vai pensar em Copa do Brasil lá na frente, enquanto Flamengo e Palmeiras vão dividir a atenção com Copa Libertadores. E essa noção que o Zé falou, noção até coletiva, né? Do time que ataca, do time que defende em bloco, junto. A gente vê muito jogador de defesa do Flamengo atacando, porque tem a segurança, porque sabe que o time vai voltar. Isso aí tem muito a ver com os jovens não, mas com os jogadores que chegaram depois, né? Sim. Jorginho, Samuel Lino. Saul também? Saul. Todo mundo entrou como se já jogasse aí há muito tempo, entendendo a ideia do técnico. Então, é um time que funciona muito azeitado. Mas aí sabe quem não entendia e que agora parece que entende? Quem? O Pedro. O Pedrão. Porque não tinha essa discussão do próprio Felipe colocar em dúvida ou era o Pedro ou o Arrascaeta em campo? Lembra que foi o início de todas as críticas e depois da confusão que gerou até aquele puxão de orelha? E os dois estão jogando juntos e tá funcionando, Breiler. Tá funcionando, embora eu tenha achado o Pedro hoje um pouco mais desconectado do jogo. Poderia ter saído, já que a bola não estava chegando tanto para ele, né? O Flamengo até tinha posse, mas uma certa dificuldade de infiltrar. Poderia ter saído mais da área, e aí você tenta disputar com os zagueiros, e ele faz isso muito bem, né? Principalmente no pivô. Mas, do ponto de vista de comportamento, o Pedro evoluiu muito depois daquela chamada do Felipe Luiz. O Pedro passou a ter mais participação, principalmente no momento defensivo, algo que o Felipe Luiz valoriza. Então, valeu a pena também do lado do Felipe Luiz ter dado aquela bronca pública, as arestas aparentemente foram aparadas. E a gente vê um time do Flamengo, e esse funcionamento que você cita, Bruno, de Pedro e Arrascaeta, ou mesmo quando não joga o Pedro, o time ainda é contundente, o time consegue fazer vitórias como essas, né, quebrando um tabu de 28 anos, porque nenhum outro time do Campeonato Brasileiro, e arrisco dizer até da América do Sul, tem a mesma solidez e o mesmo repertório ofensivo do Flamengo. Porque é um time que, se a gente olhar no papel, com as opções que tem no banco, né, você poder se dar o luxo de, mesmo num elenco desfalcado, ter um Carrascal para o segundo tempo, ter o Saul e até o Alan para substituir o Jorginho quando não está à disposição, poderia ser muito um time baseado no intuitivo, no talento individual, mas a gente percebe o Flamengo, mesmo num jogo difícil em Caxias, a gente sabe a maneira como o Juventude dificulta as coisas, sobretudo para times cariocas,
consegue em 2 bolas aéreas decidir o jogo e até um jogador inesperado para a bola aérea, que é o Arrascaeta. O Emerson Royal fechando no segundo pau, um lateral direito finalizando como um centroavante. Então, isso mostra que o time do Filipe Luís tem um leque imenso de possibilidade de chegar ao gol. Muitas vezes não faz um placar maior, como hoje, por exemplo, porque falta ali uma tranquilidade na hora de definir, um refinamento técnico na hora do último passe. Mas a parte do treinador em trabalhar o time, em criar repertório, isso daí é muito bem executado pelo Flamengo. Então, por isso fica difícil, né? Para Palmeiras, para Cruzeiro, mesmo fazendo boas temporadas, boas campanhas, perseguiu o Flamengo. O Flamengo chega hoje com esses 2 gols a 36 de saldo no campeonato. Flamengo 37 de saldo. Então... São 47 gols marcados não toma e gol. Só 10 sofridos. Então o que chama mais atenção isso é um absurdo. 47 gols marcados em 22 jogos ou só 10 sofridos? Para mim é justamente o equilíbrio. Você tem uma defesa muito sólida e um ataque que faz gol de várias maneiras, com vários personagens. Tudo bem que nessa versão artilheira do Arrascaeta ele tem se destacado mais, mas o Pedro, que mesmo não sendo titular em todos os jogos, é o vice-artilheiro, é um time que consegue suprir a ausência do Léo Ortiz, entre o Danilo, não é uma questão a defesa do Flamengo. Então é um time que utiliza bem o seu elenco, o treinador potencializa esse talento que tem de sobra em profusão e mostra que mesmo o Flamengo, na liderança, com sobras, com saldo de gols avassalador, ainda tem... Esse time pode evoluir. E isso que deve, para os adversários, é um tormento, porque olha para o Flamengo e vê... Mesmo num jogo em que está desfalcado, sem um jogador-chave como o Jorginho no meio-campo, o Plata voltando ali de seleção, mais desgastado, e o Flamengo vence de uma maneira, com autoridade, com mais posse fora de casa e quebrando um tabu. E assim, jogou o Alan e jogou o Saul. Normalmente Saul e Jorginho. Isso. Daqui a pouco tem o Pulgar de volta. Aí joga Pulgar e Saul. O Eric, que era o cara de equilíbrio do time, o Flamengo nem... Tem o mais Gerson gente do que saiu e a vaga. gente não sente falta? Tem mais gente do que vaga, todos num nível muito alto. 47 em 23 dá mais de 2 gols 22. por jogo. Em 22 dá mais de 2 gols por jogo. E os gols tomados dá menos de meio por jogo. Esse é o ideal de todo mundo. É um absurdo. Agora tem uma coisa, o Palmeiras está 1 ponto perdido atrás. Então, mas aí, e essa é uma boa comparação, prof, porque assim, olha, pra gente ver o tamanho, o absurdo que é esse saldo, né, de 37. O Palmeiras está, por pontos perdidos, só um atrás, porque tem um jogo a menos, certo? O saldo do Palmeiras é de 15. Então, O do Flamengo é de 37. Mas o campeonato é em pontos corridos. Não é de Se saldo. o Palmeiras der o salto no confronto direto, por exemplo, claro que muita água vai rolar. Mas tem um jogo de confronto direto. No Rio. Então tem um componente aí, até que a gente fala mais em mata-mata, né? Numa noite ruim, numa tarde ruim. Por enquanto, o campeonato tem esse componente de mata-mata, porque o Palmeiras também está muito bem. A atuação do Palmeiras contra o Internacional, o Palmeiras é um time cada vez mais equilibrado. Ele não era ao longo da campanha, não tanto quanto o Flamengo. Mas o momento do Palmeiras é um momento de equilíbrio também. Fora o Cruzeiro correndo por fora, eu acho que já fica mais difícil para o Cruzeiro. Porque essa questão do Cruzeiro não jogar, ou só pensar no... O Cruzeiro com essa mudança do calendário, eu não vou falar que ele foi o beneficiado, porque senão parece que foi algo favorável a ele. Não foi favorável a ele, né? Mas é alguém que pode tirar proveito dessa situação. Enquanto Palmeiras e Flamengo vão estar com as atenções divididas. Por exemplo, o Palmeiras. Se o Palmeiras chegar à semifinal da Libertadores, os jogos da semifinal, que serão ou contra o São Paulo ou contra a LDU, ou seja, ou é um clássico local ou é uma viagem longa. O que você prefere? O que você acha do jogo do Palmeiras? Você Palmeiras? prefere LDU ou eu acho que o Palmeiras enfrentar o São Paulo é pior. Você acha? Assim como para o São Paulo enfrentar o Palmeiras Também é é pior. pior. E tem o River antes. Então, mas é aí que eu vou chegar. Tem o River e tal, mas se no melhor dos mundos o Palmeiras passar, ele faz os jogos da semifinal da Libertadores entre os confrontos contra Cruzeiro e Flamengo. Ele vai ter que fazer uma opção, né? De força, de Enquanto dosagem. o Cruzeiro está só assistindo o Palmeiras e o Flamengo na Libertadores. Não, e tem, desculpa, Zé, tem a diferença que hoje o Flamengo, com essa solidez, com o repertório que tem, com jogadores como o Carrascal, se ambientando, criando ainda mais profundidade de elenco, o Flamengo pode se dar o luxo não só de poupar, porque tem muito elenco, mas também de não precisar fazer jogos perfeitos
para se manter na liderança, porque, de certa forma, o time do Flamengo consegue dosar bem a posse de bola, controlar os seus adversários. Já Cruzeiro e Palmeiras precisam beirar a perfeição para tirar o título do Flamengo. E não estou falando aqui de vantagem, porque a vantagem do Flamengo até aqui não é tão expressiva e não é proporcional, para mim, a diferença que existe ainda de futebol. Mas para Cruzeiro e Palmeiras acaba sendo uma subida de ladeira. Mesmo o Cruzeiro tendo esse conforto de só pensar na Copa do Brasil em dezembro, depois do fim do Campeonato Brasileiro, é muito difícil porque não tem margem para erro. E o Flamengo, eu vejo que o Felipe Luiz consegue contornar melhor, por ter um melhor elenco e também por ter uma forma de jogo mais consolidada. O Felipe vai começar a falar. Então Você na quer ouvir íntegra. o Felipe Luiz? Na íntegra. Então vamos lá. Nação, então tá aí. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês. O pós-jogo aí da ESPN, falando da importância do resultado, dos 3 pontos, e também da dificuldade que vai ser de tirar o Flamengo do topo dessa tabela. Uma vez que o Flamengo vem jogando de uma forma muito, muito sólida, o Flamengo não apresenta grandes falhas assim quando substitui peças, coisa que a gente já viu em outras temporadas, né? Você tirar 1 ou 2 e o time desmontar. Dessa vez, Felipe Luiz arma o time muito bem, troca a peça, entra um, joga bem. Parece que às vezes quando um não tá bem, senti Pedro realmente hoje muito abaixo, aí entra o Plata aí, sabe, dá intensidade, corre, marca. Então, Flamengo quando tem que trocar e quando tem que substituir, parece que às vezes melhora, porque o titular da posição vai ser substituído porque não tá jogando bem, e o que vai entrar, entra com fome, com vontade ali para poder brigar pelo espaço, pela vaga. Então, assim, tá muito bom, muito interessante esse time do Flamengo. Agora é ir para cima na Libertadores, né? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E já que vocês ficaram aqui até o final, dê o like, se inscreva no canal para estar ajudando a gente, tá bom? E até um próximo vídeo. Valeu!